Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Eu tomei a iniciativa de fazer essa palestra sobre o culto do Evangelho no lar, porque eu tenho questionado nas plateias espíritas, e por incrível que pareça, são poucas pessoas que fazem o culto do Evangelho no lar. Então, a gente entendendo a importância dessa iniciativa, eu resolvi trazer para a nossa análise este assunto. Uma vez que as coisas de Deus são sempre perfeitas, tudo que emana do Criador não tem nenhuma falha. Se existe falha, em algum processo, em algum evento, é por conta da nossa limitação, da nossa ignorância. Então, como Deus, no seu programa, entendeu que devesse criar um orbe chamado Terra, para aqui albergar algumas almas, teria que alguém assumir o comando dessa situação. E sem dúvida nenhuma foi Jesus, o escolhido. No Evangelho de João ele disse assim: antes da existência do mundo, eu já era consagrado pelo Pai. Então Cristo foi o grande responsável por organizar o planeta Terra. Aquela época, bilhões de anos atrás, Jesus, já estava em condições plenas para executar esse programa. Imaginemos a grandeza dessa alma. Um dia perguntaram para o Chico Xavier sobre o corpo de Jesus, se era fluídico ou se era material igual ao nosso. Aí o Chico disse assim: olha, antes de preocuparmos com o corpo do Cristo, devemos nos preocupar com o corpo da doutrina do Cristo. E para se fazer uma comparação, disse o Chico, Jesus é um sol ao meio-dia, num dia muito claro, enquanto que nós somos um palito de fósforo aceso debaixo dessa luz, nesta mesma hora em que a distância não se consegue divisar. Então Jesus está numa situação extremada e nós ainda somos uma pequena luzinha que de longe não dá para ver. Mas nós temos que caminhar em direção a essa luz maior, porque o próprio Cristo diz: podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, sede perfeitos como perfeito é meu Pai. Então, imaginemos que essa é a nossa trajetória. Agora, para fazer isso, trazer para nós essa criatura, não foi muito fácil. Também trazer Jesus para a Terra, sair de um mundo maravilhoso para entrar aqui, teria que se armar alguns esquemas. E André Luiz nos relata, Mecanismo da Mediunidade, que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, e depois o João Batista, foram um dos que vieram para armar o esquema para que Jesus pudesse desenvolver a sua tarefa. Uma outra criatura foi o Simeão, que quando pegou Jesus no braço, ele disse assim: agora eu posso desencarnar, conheci o Salvador do mundo. Ana, ela vivia orando no templo, pedindo a Deus que criasse um clima propício para que Jesus viesse e executasse o seu plano sem nenhuma entreturbação. Uma vez que nós já, pela história, soubemos quantos entraves. O próprio Herodes matou muitas crianças querendo matar Jesus. Se não houvesse uma intercessão da parte da espiritualidade, ele teria sido morto também. Então veja que Ana era uma mulher, sabendo disso, vivia orando para que Jesus encontrasse o respaldo necessário para executar o seu trabalho. José e Maria, sem dúvida nenhuma, foram os baluartes da recepção de Jesus, trabalhando ingentemente para que ele pudesse, na sua concepção, na sua existência, trabalhar aqui junto a nós, implantando a sua mensagem. E quando Jesus veio para a Terra,
sem dúvida nenhuma, mudou a atmosfera da terra. Ontem eu fazia aqui algumas considerações sobre o Natal, e então o Odair, sentado ao meu lado, disse assim: Aguinaldo, mas o Natal é uma época diferente, as coisas mudam, a vibração é diferente, tudo é diferente, tudo converge para se vivenciar o nascimento de Jesus. Eu falei, sem dúvida, e nós comentamos aqui a respeito disso. Então a gente percebe que nesta época há uma vibração diferente. E com a vinda do Cristo, então não foi diferente. O próprio Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala assim: na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova, a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração de amor e beleza. Até então havia muita guerra, matava-se muita gente, mas naquele período houve uma acalmia. Não houve guerra, não houve mortandade, como havia até então. Então o clima já foi diferente, para que Jesus pudesse realmente encontrar ali um espaço. Porque se não houvesse essa acalmia, Jesus teria sido morto de cara, de imediato. Não daria nem para fazer nada. E ele teve um tempo suficiente para fazer a sua pregação evangélica, que relata a história, mais ou menos 3 anos, mostrando para nós a sua mensagem da Boa Nova. A Caminho da Luz, Emmanuel, nesse livro, coloca o seguinte: era a confraternização de todos os seres, desde o menor inseto aos astros que gravitam no espaço, em agradecimento ao Pai Criador. Diz o Emmanuel, na sequência, que as águas eram mais azuis, que o verde era mais verde, que as flores eram mais belas e que o gorjear dos pássaros era mais lindo. Então imagina que havia realmente uma atmosfera diferente, trazida pela vibração do Cristo e dos seus precursores, dos seus imediatos, dos seus assistentes, porque Jesus não fez esse trabalho sozinho. Então naquela época já tinha um clima muito especial. Humberto de Campos nos conta uma coisa muito interessante, nesse livro Boa Nova, que aliás é um livro lindíssimo, vale a pena a gente ler. São coisas maravilhosas que Humberto de Campos colocou para nós. Mas ali ele falava que Jesus crescia em beleza e sabedoria. E numa certa tarde, Maria, que era prima de Isabel, mãe do João Batista, o precursor do Cristo, ela recebe a prima e começam a conversar. E então ela dizia a Isabel que estava muito preocupada com Jesus, porque ela tinha ouvido, depois do encontro de Jesus no templo com os sacerdotes, onde realmente ele deu um show de sabedoria para aqueles homens considerados eruditos perante a ortodoxia judaica. E ali tinha um amigo da família chamado Eleazar, que era um dos elementos do templo. E ele confessou a José, pai de Jesus, que temia pela vida do Cristo. Uma vez que ele, olha o que o Eleazar colocou: Jesus nasceu para a perdição dos poderosos. Entendendo que Jesus iria conturbar a vida daqueles homens. E certamente eles, aqueles homens, não iriam deixar passar batida essa oportunidade de dar a represália. Então ele estava muito preocupado e confessou José. E José, logicamente, conversando com Maria, ela, daí como mãe, ficou muito preocupada. E foi falar com Jesus: olha, meu filho, nós precisamos tratar de você, preparar você, porque você vai enfrentar uma situação muito difícil. Maria também não entendia a grandeza daquela criatura. Era uma mulher maravilhosa, diferente das outras, para ter aquela incumbência de receber Jesus, mas ela ainda não entendia a grandeza daquela alma. E ao falar isso para o Cristo, ele respondeu para ela: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está nos céus? Fique tranquila, mãe, eu vou cuidar das coisas do meu Pai.
E foi quando eu disse no começo, do Chico Xavier fazendo essa referência a Jesus, mostrando a grandeza dessa alma e a importância de nós seguirmos o seu Evangelho. Mas quando Jesus começou a sua trajetória, ele estava à frente do templo, esperando a oportunidade de fazer ali a sua pregação. E nisso surgiu Hanã, que era um dos sacerdotes do templo, que depois veio a julgar Jesus e crucificá-lo. Mas antes, no momento em que ele encontra Jesus à frente do templo, ele pergunta para o Cristo: que fazes? E Jesus disse assim: implanto o reino de Deus no coração do homem. Aí ele pergunta: que é o reino de Deus? Jesus responde para ele: o reino de Deus é a obra divina no coração humano. Com quem contas para difícil empresa? Porque para implantar o reino de Deus no coração do homem, ele deveria ter uma estrutura muito grande. Não bastava apenas aqueles humildes discípulos que estavam com ele, no entendimento de Hanã, que era um sacerdote responsável pela lei judaica à época, orientando o caminho dos judeus. Aí Jesus disse assim: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E a gente sabe que esse empreendimento do Cristo não acabou ali naquele momento em que ele pregou a Boa Nova. Porque o homem só vai internalizando o reino de Deus à medida que ele vai se amadurecendo e vai entendendo a mensagem do Cristo. Por isso é necessário que se reprise, que se fale, que se leia, que se busque essas informações para nós estarmos vivendo esse reino de Deus dentro de nós. Porque perguntar para Jesus: onde está o reino de Deus? Ele diz assim: dentro de vós. O que é o reino de Deus? Amor, justiça e verdade. Então nós só estaremos de posse do reino de Deus o dia que nós estivermos vivendo com a verdade da consciência, estivermos agindo com a justiça e vivenciando o verdadeiro amor junto ao nosso próximo. Por isso, o reino de Deus ainda não está totalmente implantado no nosso coração. Mas Hanã perguntou para ele: já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmento de lama? Porque ele estava se referindo aos discípulos. Então, como você vai implantar o reino de Deus com esse povinho, com essas criaturas? Não dá para tirar boa coisa desta lama. E Jesus responde para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Quando a gente tem sentimento e boa vontade, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas sem o sentimento, sem a boa vontade, não se constrói nada de essencial dentro de cada um de nós. Por isso é que a gente tem que ter essa disposição de ânimo, essa determinação, essa boa vontade de fazer a nossa transformação e implantar o reino de Deus no nosso coração. Mas, mais uma vez, Hanã, dando uma acicatada no Cristo, perguntou para ele: mas você conhece Roma e Atenas? Referindo-se ao berço da cultura, de onde saíam as grandes almas, as grandes criaturas. Jesus tinha vindo de Nazaré. Hanã sabia disso, mas daqui... Aí Jesus disse assim: não, eu conheço o amor e a verdade. Mas Hanã pergunta de novo: mas conheces a lei do templo que ele defendia? Hanã? Ele disse assim: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas para que a gente possa entender, Jesus, que tinha tudo muito bem programado, ele tinha que também dar início
ao culto do Evangelho no lar. Por quê? Ele sabia que não bastava apenas ele fazer aquela pregação, que certamente, se não houvesse um trabalho mais incisivo, aquilo cairia no esquecimento. O pessoal não valorizaria muito. E mesmo porque nós sabemos que poucas são as pessoas que frequentam um templo religioso. Rio Preto, por exemplo, tem 450 mil habitantes. Na estimativa de vocês, quantas pessoas frequentam um templo religioso? Se nós entendermos que as casas religiosas de Rio Preto fossem cheias, não dariam certamente para abrigar 450 mil pessoas. Então, se nós entendemos que 100 mil pessoas em Rio Preto frequentam uma casa religiosa, eu entendo que é muito ainda. E os outros que não vão à casa religiosa? Precisariam estar estudando o Evangelho do Cristo em algum lugar. E não seria outro lugar senão o nosso lar. E foi quando Jesus, então, percebendo que a conversa na casa de Pedro estava muito supérflua, estavam conversando coisas sem importância, o Cristo perguntou para ele: Pedro, o que faz um pescador com a sua pesca quando quer levá-la ao mercado? Aí o Pedro disse assim: Senhor, logicamente vamos separar os melhores peixes, porque o pessoal é muito exigente, quer sempre os melhores peixes. Tudo bem, Pedro? E o oleiro, o que faz com barro? Ah, Senhor, vai trabalhá-lo com as suas mãos, moldando-o numa peça fina e bela para que possa ser adquirida pelos comerciantes. E a criatura que trabalha com a madeira, para esculpir alguma peça, o que faz? Ah, Senhor, empunha enxó, o formão, o martelo, e vai trabalhar a madeira, para transformá-la numa peça a seu bel prazer. Pois então, Pedro, assim deve acontecer dentro do nosso lar. Nós devemos trabalhar os nossos filhos, porque assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então nós temos que começar a preparar os nossos filhos, que serão o futuro da humanidade. Não tem como transformar o mundo sem começar ali na criança. É difícil modificar a pessoa que já está de uma certa idade, que já tem lá os seus princípios, que já tem alguns conhecimentos formados, às vezes de difícil modificação. É importante que nós trabalhemos os nossos filhos, as crianças, porque elas podem ser moldadas para serem um exemplo do mundo amanhã. E essa educação começa dentro do lar. Outro dia teve um amigo nosso aqui dentro do centro que se exaltou um pouco, e uma outra criatura disse assim: mas escuta, mas não conhece doutrina, ainda age assim? Eu disse: ó, a instrução é uma coisa, a educação é outra. A educação começa lá dentro do lar. A instrução vem de onde vier. Pode ser na escola, escola em primeiro grau, segundo, na universidade. Mas educação começa dentro de casa. É ali que nós vamos educar os nossos filhos. E é ali que nós vamos moldá-los. 75% da personalidade do ser se forma aos 5 anos de idade. Sobra 25% para o resto da vida. Então nós temos que começar dentro de casa. E pensando assim, nesse exato momento que Jesus estava conversando ali com Pedro, ele deixou essa frase lapidar, que é conhecida por muita gente, mas ela iniciou dentro do lar do Pedro. Onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. Às vezes a pessoa faz uma reunião sozinha. Ah, mas Jesus não está ali, eu fiz o culto sozinho. Se Jesus disse que tem 2 ou mais pessoas que estarem presentes, para ele no caso, estar presente.
Então, se eu fizer o culto sozinho, Jesus não vai estar? Sim, lógico que vai, porque nunca vamos estar sozinhos. No mínimo tem nosso anjo da guarda. Quando nós reunimos em nome de Jesus, muitos espíritos vêm para nos envolver, então sempre vamos estar em número muito grande ao reunirmos em nome de Jesus. Portanto, ali ele vai estar sempre ao nosso lado. E a época de Jesus, o Paulo, que era um doutor da lei, responsável por manter a lei judaica imaculada na sua visão, ele saiu para Damasco para matar os cristãos. E ele estava procurando um indivíduo que era responsável pelo cristianismo e que estava polarizando essa ideia em Damasco, que se chamava Ananias. Mas à porta de Damasco ele encontra Jesus. Estava montado num cavalo. E quando viu a figura do Cristo, já desencarnado, ele não estava mais na terra, ele viu aquela luz imensa e literalmente caiu do cavalo. Foi à terra e ficou cego. E ao ver a figura do Cristo, ele perguntou: quem tu és? E Jesus: sou eu, o Cristo, a quem persegues. Naquele momento, o Paulo olhou para ele e não perguntou mais nada. Que é que tu queres de mim? E o Paulo foi orientado pelo Cristo. Vai até Damasco, procura Ananias, e ele vai passar para você o que é que eu quero de você. E o Cristo foi na frente, encontrou Ananias e disse assim: olha, o Paulo, um dos representantes do Sinédrio, vem até você, mas ele veio para a casa de Judas aqui em Damasco, e eu quero que você vá até a casa de Judas e fale para o Paulo o que é que ele tem que fazer. E deu umas coordenadas para Ananias, mas primeiro você vai restituir-lhe a visão, porque ele está cego. E o Ananias também, que tinha suas limitações, falou: Senhor, o senhor acha, eu vou lá, eu sei que ele quer me matar, porque já me falaram e até me preveniram, e eu vou lá para ele me matar? Senhor, me desculpe, mas eu não vou. Aí foi o Cristo, falava: Ananias, entenda, eu já armei o esquema, fique tranquilo, vá lá, faça o que eu estou dizendo. Aí o Ananias caiu a ficha, né, e foi lá atender o Paulo. Devolveu a visão para o Paulo e o chamou para trabalhar com ele. E ali começou a ensinar o Paulo, passar para ele algumas orientações, porque ele tinha algumas informações do Cristo, e foi passando para o Paulo para que o Paulo iniciasse o trabalho de divulgação da doutrina de Jesus. E o Paulo, com Ananias, foi o primeiro grupo de visitadores nos lares, para instituir o culto do Evangelho no lar, na casa das criaturas que até então não conheciam Jesus. Mas depois, o Paulo se transformou num cristão, verdadeiramente, e o Barnabé, que era um indivíduo que já estava nessa lide, disse para ele: olha, já que você se transformou, então vamos mudar o seu nome. Até então, você se chama Saulo de Tarso, mas agora você vai se chamar apenas Paulo. Portanto, o primeiro grupo foi formado por Ananias e Saulo. Já o segundo grupo foi formado por Paulo, Áquila e Prisca. Áquila e Prisca eram dois irmãos que viviam naquelas cercanias, que foram apresentados para o Paulo. E só depois de muito tempo conversando é que Áquila e Prisca perceberam que o Paulo tinha mandado prender a família, Áquila e Prisca, e também o pai dessas criaturas. Os dois, Áquila e Prisca, conseguiram fugir, mas o pai ficou preso, foi açoitado, agredido e acabou desencarnando por conta da violência do Paulo. E o Paulo não teve coragem de contar de imediato que ele tinha sido a causa da morte dos pais daquelas criaturas que estavam recebendo de coração e braços abertos. Mais tarde, então ele noticiou o fato, foi perdoado e estreitou mais o laço de amizade,
e eles começaram a fazer esse trabalho de divulgação da doutrina nos lares, compondo então o segundo grupo de divulgadores da doutrina nos lares. Já o terceiro grupo e tantos outros grupos que foram formados, o terceiro grupo foi composto por Paulo, Barnabé, Lucas, que era um médico, discípulo de Paulo, que depois começou a redigir as informações a respeito da vida do Cristo, por informação da mãe do Cristo. Ali foi o grande informe para o Lucas redigir o seu evangelho. E depois os dois, Paulo, Barnabé e depois o Lucas, incentivaram também Marcos, que era um jovem ainda, sobrinho de Pedro, que era criança e não tinha ainda maturidade para entender a proposta de Jesus, mas foi informado por Pedro a respeito da vida do Cristo, e o Marcos também escreveu outro evangelho. E a partir desses evangelhos de João, Mateus, Lucas e Marcos, é que nós passamos a ter conhecimento da vida do Cristo. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Para que nós tivéssemos vida em abundância, para que conhecêssemos o Evangelho, essas criaturas tiveram que escrever essa mensagem da Boa Nova. Porque senão, ficaria aquela época e não seria transladada para os dias de hoje. Agora, vamos falar estritamente da importância do culto do Evangelho no lar. Vamos verificar qual a finalidade do culto do Evangelho. Para a gente verificar se justifica nós fazermos o culto em casa com a nossa família. Primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Lógico que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a interpretação das prédicas do Cristo através da informação dos Espíritos. Porque tem muitas coisas no Evangelho que, se nós formos levar ao pé da letra, nós vamos ficar perdidos. E os Espíritos vão explicar para nós com clareza, para que a gente possa entender e não tomar gato por lebre. Por exemplo, Jesus disse assim: quem não odiar o pai, a mãe, a família, não serve para ser meu discípulo. Olha, então fica meio complicado a gente entender que Jesus falou que quem não odiar a família não serve para ser meu discípulo. E Jesus falou? Falou. Mas como Jesus falou? Falou. Está nos evangelhos. Mas aí os Espíritos vieram explicar para nós que odiar, naquela época, na linguagem grega, que era a linguagem mais falada, significava amar menos. Então não é literalmente o que nós entendemos por odiar, era amar menos. Então Jesus disse assim: quem não amar menos a família do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E é o que acontece com todos nós. Nós amamos mais a família do que o Cristo. A gente coloca a família em primeiro plano, Cristo sempre em segundo plano. Pode analisar. Haverá um dia que nós vamos amar o Cristo mais do que a nossa família. O dia que nós entendermos o que Ele significou para nós. Só que a gente não entende ainda a grandeza dessa alma e coloca a família em primeiro plano. Jesus não mandou odiar a família, nem não amar a família. Lógico que nós temos que amar a família, nós devemos amar a todos, mas não deixar de amar o Cristo. E amar o Cristo modifica muito a nossa conduta. Estudar o Evangelho em casa significa criar em todos os lares o verdadeiro sentimento de fraternidade entre as criaturas. Porque dentro do nosso lar quase sempre vêm espíritos difíceis, às vezes inimigos do passado, e nós temos que estabelecer um clima de fraternidade com essas almas. A gente às vezes pensa assim: mas minha família são os espíritos amigos de outra época que vieram em casa. Não é verdade. Às vezes sim, mas às vezes vêm os inimigos. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, disse Jesus. Se não sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Se nós não nos afinizarmos com a nossa família hoje e criarmos uma aresta, certamente vamos reencarnar com ela de novo para nos filiarmos
na lei do amor, da fraternidade verdadeira. Então nada melhor do que estudar o Evangelho dentro de casa para entender isso e viver fraternalmente. Ontem eu falava aqui de uma moça que foi no meu consultório e disse assim, muito depressiva. E aí eu perguntei, mas meu Deus, por que tanta depressão? Pois então, doutor, eu queria tanto passar o Natal com a minha mãe. Falei, qual o problema? Não dá para passar? Não, doutor, porque eu odeio o meu irmão. Ele falou, mas como? Ela entrou lá em alguns detalhes que eu não vou entrar aqui. Pois então, doutor, eu odeio o meu irmão, eu não posso nem vê-lo. E como é que eu vou à casa da minha mãe se ele vai lá? Então veja, como pode comemorar o Natal odiando um irmão? Por isso que é importante a gente estudar o Evangelho e entender que nós somos irmãos e temos que perdoar, passar por cima, está tudo certo e viver o verdadeiro sentido da fraternidade. Isso nós só vamos fazer o dia que entender a proposta de Jesus. Unir mais as pessoas pelo momento de paz e de compreensão que ele, o culto do Evangelho, oferece. Quem que não brigou dentro de casa até hoje? Todos nós já brigamos. Se alguém aqui não brigou, eu posso congratular, porque eu acho muito difícil não brigar dentro de casa algum momento. Imaginemos que naquele dia a briga foi de manhã e o culto é à noite. E nós vamos sentar, um olhando para o outro, com o Evangelho no meio. Como é que vai ficar aquele clima? A gente tem que arrumar um jeitinho de começar a conversar, de passar por cima e unir realmente as pessoas que estão ali estigmatizadas por aquela desavença matinal. Então o culto é um momento de harmonização do ambiente, de união da família. Tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado. Qual o livro menos lido no mundo? Evangelho de Jesus. Não acreditam? É verdade. Se sair um best-seller, como outro dia um orador, aliás, o Eurípides veio falar aqui, um livro que fala da inexistência de Deus. Um físico aí falando, provando por A mais B que Deus não existe. Best-seller, o livro mais lido no mundo. Bastou dizer que Deus não existe e todo mundo foi ler o livro. Agora Jesus fala que Deus existe, o livro dele não é lido. Então, é necessário nós estudarmos o Evangelho do Cristo para entendermos a essência da sua mensagem. E não precisa ler, precisa estudar. E outra coisa, não basta ler uma vez. Você sabe que aquilo que a gente lê, depois de algum tempo, só fica retido 30%? 70% foi embora. Essa palestra mesmo, daqui a algum tempo eu vou perguntar para vocês. Vocês só vão lembrar de 30% dessa palestra. Se eu voltar daqui 2, 3 anos para fazê-la de novo, não, mas você acha? O Aguinaldo vem falar de novo sobre esse assunto, que aliás eu nunca falei no centro, a não ser numa terça-feira. Aqui no domingo nunca falei. De novo? Pois então, eu posso voltar daqui 2, 3 anos e falar de novo que 30% só vocês retiveram. Os 70% já foi embora. Então é importante o reprise, estudar o Evangelho sistematicamente, para a gente poder entender e vivenciar. E a carapaça é tão dura no nosso coração que tem que bater 1, 2, 3 vezes para a escama sair e transformar o homem velho num homem novo. Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, facilitando a influência dos mensageiros do bem. Os Espíritos querem nos ajudar, mas às vezes nós não permitimos, porque o ambiente em casa está tão complicado que o nosso anjo da guarda quer falar, mas não consegue. E as grandes problemáticas da nossa vida estão dentro do lar. Tem lar tão conturbado que os filhos ficam doentes. E aí os pais pegam a criança e levam no médico. Ó, doutor, medica meu filho. Arruma um remédio aí para acabar com a febre dele. E a febre do filho está criada por conta da desarmonia, a vida até então, por conta da dissidência entre os pais ou outros partícipes do lar. Então a nossa vibração macula
as pessoas. E quando não, a própria criatura, numa desarmonização consigo mesma e com o ambiente, gera a sua própria doença. A pessoa fica doente pela mente desequilibrada, mente sã, corpo são. Então ali, depois do culto, daquela harmonização, gera a possibilidade dos mensageiros do bem agirem a nosso favor. Ampliar o conhecimento do Evangelho para oferecê-lo com maior segurança aos outros. Como é que nós vamos falar do Evangelho lá fora se nós não conhecemos o Evangelho? E nós temos que falar? Temos sim. Outro dia eu fui fazer uma palestra para os viajantes de laboratório, lá no clube deles. E então, depois que eu fiz a palestra, o representante foi no meu consultório mostrar ali os seus remédios do laboratório e falou: doutor, como foi boa aquela sua palestra, que eu tinha brigado com a minha mulher e depois da palestra cheguei em casa e fiz as pazes com ela. Então, às vezes a gente acha que não tem importância de falar do Evangelho. Tem sim, tem muita importância. Quando a gente não souber o que falar, fala o que o Cristo disse, não tem erro. É o que geralmente eu falo, não falo por mim, mas falo pelo Cristo. E se fizer, vai dar certo matematicamente. Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade, disse o Cristo. Então, quando nós falamos do Evangelho, não tem erro. Pode falar e fale com propriedade, com conhecimento. Por isso a gente tem que estudar dentro de casa. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário para enfrentar todas as dificuldades, mantendo operantes o princípio da oração e a vigília. Porque nós, quando trazemos conosco essa informação e passamos a vivenciá-la na nossa vida, no dia a dia, lá fora, porque também lá fora estão os grandes problemas, nós passamos a ter uma ajuda, um auxílio muito grande por parte da espiritualidade. E quando não, também, nós vamos ter conotações muito equilibradas lá fora, e que vai facilitar a nossa vida com os nossos irmãos. Então é fundamental a gente entender essa mensagem do Cristo. E em casa é um bom local para a gente estar exercitando esse estudo. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, ajudando o mundo espiritual na obtenção de um mundo melhor. Dentro do nosso lar, quando se faz sistematicamente o culto do Evangelho no lar, os espíritos fazem coisas maravilhosas. Quem lê os Mensageiros vai perceber uma passagem muito interessante com Aniceto e André Luiz, quando eles visitaram o lar da Dona Isabel, lá no Rio de Janeiro, onde ela estava fazendo o culto do Evangelho no lar. E eles, espíritos, vieram participar do culto do Evangelho. E relata André Luiz que muitas coisas foram feitas pelos espíritos dentro daquele lar, ajudando os espíritos, encarnados e desencarnados. Conta ali o livro que André Luiz se impôs as mãos sobre a cabeça de uma criatura e curou a visão dela. Logicamente, o clima criado por aquele reduto doméstico propiciou condições para que o André Luiz curasse aquela pessoa. E muitos outros, não vou entrar em detalhe, depois vocês podem ler o livro, muitas outras coisas foram feitas dentro do culto do Evangelho no lar, na casa da Dona Isabel, que era viúva e reunia com as suas crianças. Então imagine como é importante nós fazermos o culto do Evangelho no lar. Também espíritos das trevas são trazidos para serem assistidos dentro do nosso lar. E não precisa ficar preocupados com isso não. Eu vou mostrar depois que não tem nenhum problema que os espíritos das trevas vêm para dentro do nosso lar. Existem medidas cautelares para preservar o nosso lar. Agora vamos falar do roteiro para a realização do culto do Evangelho no lar. Primeiro, vamos escolher o dia e a hora em que todos os componentes da família, ou a maioria, estejam juntos. Vamos escolher um dia. O pessoal está viajando, trabalha fora, mas esse dia está todo mundo em casa, ou a maioria das pessoas. Mas tem que ser naquele dia, naquela hora, e não pode mudar. Porque se marcar 9 horas os espíritos estarão ali, 9h30 na casa do nosso amigo,
10 horas na casa do outro, e assim os espíritos vão fazendo o trabalho. Agora, se fizer num dia, depois no outro dia da semana, numa hora, depois noutra hora, os espíritos não vão participar conosco. Então nós vamos fazer o culto sozinhos, lógico, por falta de disciplina. Então vamos escolher aquele dia, aquela hora. Se nós estivermos viajando, naquele dia não estivermos em casa, nenhum problema. Façamos uma prece, pelo menos uma mentalização naquela hora, envolvendo-se com os espíritos amigos que estão nos assistindo, mas está justificado o fato de não fazermos o culto. Mas sempre fazer naquele dia, naquela hora. Iniciar com uma prece espontânea. Meu Deus, Senhor Jesus, iniciamos o culto do Evangelho em nosso lar, em seu nome. Fique conosco. Uma prece. Não precisa fazer aquela prece decorada, longa, nada disso. E pode pedir para uma criança fazer a prece. Pode pedir para qualquer pessoa. Um dia um faz, outro dia outro faz. Até para as pessoas aprenderem a orar. Porque tem gente que tem inibição. Se eu pedir alguém para vir fazer uma prece aqui na frente, você acha, doutor? Ué, qual é o problema em fazer uma prece aqui na frente? Um dia um preto velho pediu para chover na roça dele. E aí Deus abençoou com a chuva. E ele não sabia orar. Ele olhou para Deus, ou simbolicamente, né, para o céu, buscando Deus, e disse assim, ó, Senhor, o preto velho está aqui. Uma prece. Falou mais nada. Que a prece mais linda do que essa? Senhor, conta comigo. O Senhor me agraciou, conta comigo porque eu estou por sua conta. Uma prece simples. Fazer uma leitura metódica e sequente do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que metódica e sequente? Tem muita gente que abre o acaso. Tudo bem, ali não é uma leitura espontânea, em outra hora, tudo bem. Mas é importante que no culto a gente faça um estudo sequencial. Porque às vezes o nosso Evangelho já está velho, de tanto ler, está viciado. A gente pega assim e abre, sempre cai na mesma página. Então é importante que a gente leia uma página e anote ali. Na outra reunião, dali para frente. E assim a gente vai estudando. Porque se a gente for lendo ao acaso, depois de 20 anos a gente vai abrindo uma mensagem. Meu Deus, mas existia essa mensagem no Evangelho? Eu nunca li essa mensagem. Há 20 anos que venho estudando, não tinha estudado aquela mensagem. E ela está ali. Então é importante que a gente vá estudando sequencialmente. Terminou, começa de novo. Porque o culto do Evangelho no lar é estudo do Evangelho só. Pode agregar algumas obras, como nós vamos colocar ali na frente, mas é estudo sistemático do Evangelho. Então vamos levar na sequência. Tecer comentários breves sobre a leitura. Terminou a leitura? Vamos comentar. Leitura em voz alta. Vamos comentar. Mesmo que estejamos sozinhos, fazendo o culto em voz alta, porque os espíritos estão ali para você escutar o que a gente está falando. Que os espíritos, às vezes, inferiores, não têm capacidade de ler o nosso pensamento. A gente precisa falar para eles. Eles estão ali presentes, então não vamos falar. Se alguém chegar, vai chamar a gente de maluco, mas não tem importância, né? Sozinho, lendo o Evangelho em voz alta. Leia. E depois comente. Se está sozinho, comente também. Porque a pleiade de espíritos existe ali. Os espíritos estão presentes. Então vamos comentar com eles. E ali, se é um grupo mais alargado, vamos passar para que outros comentem. Pode ser uma criança, um adulto. E no final, quem tiver um pouco mais de conhecimento pode fazer uma síntese do que foi estudado naquela noite. Encerrar o culto do Evangelho no lar com uma prece, vibrando pelos componentes do lar, pelos vizinhos, pelos parentes e amigos, além de tantos outros necessitados. Lógico, orar pelos doentes, pelo vizinho que está ali do lado, por outras criaturas à distância. É um momento de vibrarmos por essas criaturas. A família e os espíritos ali vibrando por criaturas que estão necessitando de oração. Agora, pequenas sugestões para o culto do Evangelho no lar. Leitura de outras obras de médiuns e espíritos conceituados. Podemos ler, por exemplo, além do Evangelho, Conduta Espírita, de André Luiz, Jesus no Lar, do Neio Lúcio. Então, são tantas outras obras que podem ser lidas. Respostas da Vida, Sinal Verde, Agenda Cristã, podem agregar numa leitura de uma páginazinha pequenininha, junto com o estudo do Evangelho. Outro dia eu falava sobre esse assunto e não está inserido
nessa exposição, e um amigo, Valdemar, não sei se ele está aqui, ele me abordou: Aguinaldo, você esqueceu de falar da água fluidificada. O Valdemar está lá atrás. Eu falei: sim, me esqueci. Se alguém achar que deva colocar uma água, para que os espíritos possam colocar um remedinho e distribuir com os partícipes do lar, ótimo, porque a água veicula os remédios. E os espíritos colocam o remédio e que pode atender as pessoas dentro do lar. Não é uma coisa obrigatória, mas se quiser usar desse recurso, também é muito importante. Evitar reuniões que se caracterizam como mediúnicas e de passes. A reunião do culto do Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica, ficar incorporado, receber espírito, fazer psicografia, não é. E nem ficar transmitindo passos, também não é para isso. Não é que alguém não possa transmitir um passo para uma pessoa que está doente, pode em qualquer hora, até no culto do Evangelho, mas não transformar isso numa rotina, porque o culto do Evangelho no lar é apenas estudo do Evangelho no nosso lar. Não fazer comentários menos edificantes e críticas a qualquer religião. Porque depois que encerra o culto, o que acontece? Aí nós começamos conosco mesmo, né? Esquecemos do Evangelho, do Cristo, e vão comentar. E aí fala mal do vizinho, que não faz o culto, daquela religião que não acredita nisso, e começa a falar mal. A vibração que estava lá em cima vai lá no chão. E o benefício que nós tínhamos logrado já deixou de existir. Então vamos manter uma sintonia boa, sem crítica, falando só coisas boas, principalmente sobre a lição da noite ou do dia, de acordo com a hora escolhida. As crianças só devem participar com idade ou mentalidade suficientes para acompanhar os trabalhos, sem inquietação ou fadiga. Desde que seja possível alguém ficar com aquela criancinha de colo ou pequenininha lá fora ou na televisão, vendo qualquer coisa, para distraí-la. Mas se não tiver, traga a criança, ela vai descer do colo, andar, puxar na barra da saia, da calça do pai, não tem importância, deixa a criança ali. Ela tem 1 ano hoje, daqui 3 anos vai ter 4. 4 anos ela já está familiarizada com o ambiente, vai a partir daí absorver a mensagem. Nós só vamos ter que ter paciência com aquela criança, que pouca gente tem, não é? Criança começa a perturbar: tira esse moleque daqui. Vamos ter paciência, aprender a ter paciência. Eu levava meus 4 filhos no Kardec à época, levava um no braço, outro no outro, minha mulher com 2 segurando na mão. Tudo pequenininho. Dava trabalho? Dava, mas tinha que levar, para pegar o jeitão, não é? E a gente começa cedo, e dentro do lar fazer o culto, porque eles vão absorver a mensagem. Dá oportunidade também para eles participarem conosco, quando já tem uma idade aprazada certa para isso. Não estender além de 30 minutos, porque também ficar aí perdendo tempo, falando e vai, cansa todo mundo. Vamos fazer um culto rápido, 15 minutos é o suficiente. Um culto maravilhoso, com participação efusiva, dá 30 minutos. Mas passou daí, já começa a ficar cansativo, já começamos a entrar em outros assuntos, e não é muito legal. E são sugestões que nós estamos colocando. Atender visitas à porta, convidando-as para esperar ou participar do culto, bem como telefonemas. Ah, mas na hora, bateu alguém, vai lá, atende a porta, explica o que está acontecendo, convida a pessoa. Se ela não quiser, espere na sala de visita, e daqui a pouquinho vamos atender a criatura. Se ela quiser participar conosco, ótimo, nenhum problema. Agora não vamos deixar de atender a pessoa e convidá-la para participar conosco. Afinal de contas, é alguém que veio à nossa casa. E telefonema, se puder desligar o telefone para não perturbar, tudo bem. Mas às vezes a pessoa está esperando um telefonema ou precisa do telefone, nenhum problema. Tocou o telefone, atenda, resolva o problema e volta no culto. Não é lar, com todas as suas integrações? Sim, vamos admitir que tudo faz parte do nosso lar. Então, não vamos deixar de atender o telefone e a porta. Então, né, o Dorival, outro dia, Dorival Pavim, chegou aqui e disse que esse quadro está na Catedral de São Paulo, em Londres. E que Jesus está batendo com as costas do dedo numa porta. E fizeram um comentário que o pintor cometeu um lapso, que essa porta não tem maçaneta.
E o pintor disse assim, não, tá certo. Mas como? Porta sem maçaneta? Exatamente, Jesus bate com as costas do dedo, bem devagarzinho, bem sutilmente, a porta do nosso lar. Mas para que ele possa adentrar, nós é que temos que abrir a porta. E a maçaneta certamente está por dentro. Então eu espero que a partir de hoje, nós abramos a porta do nosso lar, para que este visitante esteja conosco. Nesse Natal que está aí se avizinhando, Jesus veio para nascer em nosso coração. Às vezes a gente considera Jesus nascendo na manjedoura, no presépio, coisa e tal, reporta a um tempo antigo, tudo bem, retratando a humildade do Cristo, a supremacia daquela alma que se dignou vir estar conosco para nos ensinar, tudo bem. Mas a proposta é que Jesus nasça em nosso coração todos os dias. Não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias. E eu espero que nesse Natal todos nós estejamos imbuídos dessa proposta. Receber o aniversariante em nosso lar, em nosso coração, que às vezes a gente lembra de todo mundo, compra os presentes, faz uma festa, come e bebe bastante, mas nem para elevar o pensamento a Jesus, para reverenciá-lo, agradecê-lo por tantas bênçãos que nós recebemos durante o ano, a qualquer momento da nossa vida. Eu desejo que vocês tenham um Natal muito feliz, o ano de 2010 maravilhoso, na medida da vivência dessa proposta, e que Ele, o nosso Mestre e Senhor, possa ser a luz a iluminar os nossos caminhos, minorizando os nossos padecimentos e aprimorando a nossa evolução espiritual. Muita paz.